Tá maluco, é muito gigantesco estrear no Corinthians, jogar pelo Corinthians, viver e ter isso na tua história, na tua vida, é muito legal. Se tivesse continuado jogando sem ir no Corinthians, eu não poderia estar na seleção. Então, às vezes, eu sabia disso, sabia que ia ser impossível, ia ser difícil, ia ter muita gente revoltada, mas é o ser humano. Comenta inicial que você achou na época da saída do Carlos Miguel, se você ficou bravo ou não, né? Creio eu que toda a torcida do Corinthians ficou brava, porque o Cássio sai, logo em seguida ele sai também. Então, comenta aí o que você achou e se você aceitaria de novo o Carlos Miguel no Corinthians no futuro aí, caso o Hugo Souza venha sair. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, da minha informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo completo agora. Capita, com um goleiro desse dá pra deixar chutar, não dá não? Queria do meu lado, Dá pra deixar chutar, cruzar na área. Mas você não pode reclamar que você teve o Dida, não? Não, eu tive bons goleiros ao meu lado. É isso, mas o cara... Aí já era também. Enfim, tempo, né, de Corinthians, né, importantíssimo em atuações e vitórias do clube. Como você falou, né, cara que tem perfil padrão de goleiro bom, assim... Eu fui um defensor, você sabe disso, né? Quando eu tava no Corinthians ali, de olhar pro Carlos, e ainda olho, logicamente, como um possível convocado da seleção brasileira, né, cara? Nessa renovação que a seleção sempre pede. Mas é isso, cara. É um cara capacitado, que joga hoje em uma grande liga. Então, prazer te receber, irmão. Já desejamos todo o sucesso do mundo a você durante toda a sua carreira e tem muita coisa boa pra gente falar. O Fabinho teve a felicidade de contar com o Carlos Miguel no mesmo time, né, Fabinho? Teve. Hoje, revendo o goleirão aqui. Boa noite, Pli. Só uma dúvida, quanto tempo de férias você tá? Quanto tempo você faz que você chegou no Brasil? Mas eu acho que cheguei 4 dias. Tá rouquinho pra 4 dias, né, Pli? Sereninho bonito. Frio de São Paulo. Temperatura pra lá, pra cá, São Paulo. a imunidade já baixa, pô, de calor. Aí complica. Te salvou tanto e você vai se atrair. É só seja bem-vindo, seja bem-vindo. Com certeza ele tem resenha sua também, viu? Isso aí é o que o povo mais tem, Luiz. Não, o Miguel, quando eu vim aqui, vocês me perguntavam, né, sobre o Miguel, como é que era a relação, se já estava dando farol alto pro Cássio ou não, né? E essa era a nossa sensação também no dia a dia, até o próprio Cássio falava muito sobre isso, né? O Miguel, ele tem altura, o Luiz falou de chutar a bola embaixo em goleiro alto, mas ele tinha essa velocidade também, reação, realmente foi um dos goleiros assim mais completos que eu peguei durante a minha carreira, né? É óbvio que ainda tem poucos jogos no meio dessa carreira toda, eu peguei mais até em treinamento do que em jogo, né? Mas tem um potencial enorme, né? Acho que é chover no molhado falar do potencial do Miguel. Mas você foi figura importante no primeiro jogo do Carlos Miguel pelo Corinthians. Jogo no Mineirão, 2022. O Atlético ali em cima do Corinthians. O Carlos Miguel parecia que jogava no gol do Corinthians, Fábio Luciano, há 10 anos. Sim. Super firme ali, já causou uma ótima impressão. Mas o Corinthians venceu o jogo, Fabuloso, porque o lateral esquerdo, olha, mais uma defesa do Carlos Miguel, porque o lateral esquerdo ali, camisa 26, era 26? Era 26. Marcou 2 vezes. A primeira de cabeça... Guarde isso aí pra ver. Isso aí, quem viu. Meteu o Globo nesse de cabeça. Vai, Emerson, vai buscar. Serviu pra alguma coisa. De centroavante, né, irmão? Serviu pra alguma coisa, né? E ali, marca registrada, cobrando pênalti, sempre com perfeição. O Everson também Eu não lembrava que tinha sido a estreia do Miguel esse dia. Pô, que legal. Lembrança boa, hein? Deu bichinho pra ele aí. Pô, que lembrança boa. Eu lembro como também, fosse ontem, alguém joga na área e passa o Guedes, passa o William. Eu falei, mano, não tem mais ninguém, só vejo um cara de careca branca aqui, ó. Eu falei, cara, o tio Fábio, que é gol. Vai, já era, eu tava fazendo lá, né, cara? Ninguém sabia. Isso aí já é desespero. Você sabia. Quando eu fui ver, ele aparece lá e dá uma testada, já era gol, comemora, todo mundo pula. Claro que você já tinha outros jogos como profissional em outros clubes, mas estrear no Corinthians é outro papo, né? Não, é diferente. Tinha jogado o estadual pelo Boa Esporte, já foi onde eu consegui me destacar e acabar vindo pro Corinthians. Fiz bons jogos lá, fiz um campeonato mineiro muito bom. Daí, mas estrear no Corinthians foi muito importante pra mim, tá maluco? É muito gigantesco estrear no Corinthians, jogar pelo Corinthians, viver e ter isso na tua história, na tua vida, é muito legal. Tudo isso... Pode falar. Tudo isso com o peso do Cássio, né? Isso que é mais difícil. Você
ter um grande goleiro atrás, né? Que jogava, que foi um grande ídolo. Então, E ele aproveitar, já mostrou que você deu segurança. já a convivência com o Cássio, desde o dia que você chegou no clube até o dia que ele foi embora, porque ele sai antes que você. Sim, não, Como é que se deu? A convivência do Cássio ali, o dia a dia é espetacular. Eu acho que não tem uma pessoa do CT do Corinthians que tem alguma coisa pra falar dele, ou que ele cuidava de faxineiro, o pessoal que trabalha, jogador que subiu da base, os meninos, todos os goleiros ali, ele sempre tava ajudando, sempre comunicando, falando, ajudando ali, incentivando, corrigindo certas coisas que a gente precisava corrigir também, que tá todo mundo aí sempre em evolução, esquece, não tem um A pra falar do Cássio, é só agradecer. Tio Fábio, é claro que o Cássio não é bobo e ele deve ter sacado uma hora, tanto que foi embora, que o espaço dele, muito brevemente, seria ocupado pelo Carlos Miguel, né? Você, de certa forma, você já estava aqui com a gente quando o Cássio foi embora, mas até o final de 23, você estava ali. Como é que você vivenciou isso? Cara, eu conversava bastante. O Cássio é um dos meus melhores amigos que eu tenho na bola, a gente se fala até hoje, né? E a gente brincava com essa situação, entre aspas, né? Porque eu falava, cara, você tava sentindo na pele hoje o que quando você chegou aqui, a gente via nos treinamentos. Que era o Júlio César, o goleiro, o Danilo Fernandes, acho que tinha o Rafael também, que era os 3 goleiros, e o Cássio no treinamento ele fechava o gol, assim, nos treinos você via, cara, esse cara tá pedindo passagem, não é possível, ele vai jogar, em um momento ou outro ele vai acabar entrando no time. E era exatamente o que estava acontecendo com o Miguel. Óbvio que o Cássio muito maior, depois de muitos anos, né, não era do tamanho do Júlio naquela época, do Danilo Fernandes, mas o Miguel realmente fazia muita diferença no treino, Plih. Era coisa assim que você falava, puta, ele tá pedindo passagem. E o Cássio sabia disso. Tanto que o Cássio brincava, cara, eu não posso machucar, eu não posso gripar, eu não posso dar chance, eu não posso fazer nada, que eu sei que quando o Miguel entrar, ele vai me dar dor de cabeça. Era mais ou menos essa relação que a gente tinha e o Cássio sabia disso também. E o seu sentimento, Cássio? Assim, o Fábio falou do Cássio, né? O sentimento dele de imaginar que poderia perder a posição. E o seu, assim? Porque eu brinco até com meus amigos, com a minha namorada ali, que eu não consigo parar. Tipo, eu já cheguei como quinto, aí fui pra quarto, daí fui pra segundo, terceiro, segundo, aí chego em primeiro, aí eu já falo, então em segundo é o Cássio, nós temos que respeitar, mas tem que trabalhar, vamos focar ali pra hora que chegar, aproveitar a chance e não perder. Com respeito, com amor, com a amizade que eu tenho dele, isso aí sempre leva. E o quanto que você bebeu da fonte, assim, o que você gostava de observar no treinamento, nas atitudes dele, nos gestos, o que te chamava mais atenção? Mas a liderança, a imposição que ele tem é muito forte. No jogo em si, o jogo dele passa muito pela imposição, porque todo mundo sabe que no Corinthians, às vezes, é 2 bolas no jogo que tu vai ter. E nas 2 bolas, ele era espetacular e todo mundo ele já impôs, ninguém já chuta mais no gol. Todo mundo falou, opa, daí de longe eu já nem vou chutar mais, porque já sei que ele tá ali, vai segurar e vai representar o gol. Goleiro tem isso mesmo, Luiz? Você agora na perspectiva do atacante, quando o goleiro é muito bom, não que o atacante vá caprichar mais ou menos, mas em alguns casos ele sabe que não adianta chutar e tenta outro tipo de jogada. Quando você sabe que o goleiro é diferenciado, não adianta você chutar de qualquer jeito. Ele exige a sua perfeição também. Ele exige que a gente tire mesmo no pé da trave ou tire dele, porque não adianta. A gente sabe que se chutar mais ou menos ele vai pegar. E realmente era assim. Quando eu jogava com um goleiro top, eu falava, para mim fazer um gol hoje, eu vou ter que tirar na gaveta ou tirar na bochecha da rede, porque esse goleiro pega tudo. É mais ou menos isso mesmo. A gente, como espectador, tinha exatamente essa impressão quando via o Carlos Miguel no Corinthians. Assim, só vai entrar se realmente for impossível. Se não tiver jeito dele pegar. E às vezes mesmo assim ele pegava. E o cara tirar muito também tem a questão de buscar tanta perfeição que acaba errando mais do que o normal, né? Porque a gente sabe a qualidade dos jogadores, enfim. Então, quando você tem um goleiro que você tem a noção que não precisa ser o chute perfeito para você fazer o gol, logicamente o atacante tenta mais, né? E o Corinthians, por algum tempo, teve no seu titular e reserva essa condição, né? Então, seja com o Cássio, que a gente sabe todo o potencial que ele tem,
É o goleiro das defesas impossíveis, né? Então, assim, pega bolas que o goleiro normal não pega. E aí teve também no Carlos Miguel essa sensação pro atacante, pro meio-campista, de ter que, né, ter execução perfeita para conseguir fazer o gol, e acho que o quanto isso incomodava os atacantes adversários. A primeira defesa do jogo é fundamental para você, Carlos? Ela vai te dar confiança pro jogo, pro resto da partida inteira. Uhum. Ali a gente vendo o Carlos Miguel fazendo uma defesaça contra o São Paulo, em Itaquera. Foi o meu último jogo, sabe? O teu último jogo, e na última bola, você lembra disso, né, Luiz? Lembro. São Paulo teve uma chance claríssima de marcar, não venceu pela segunda vez em Itaquera, acho que é esse lance aí, ó. Ó. O coração... Que isso, Michel Araújo. Carlos, o coração dele nessa Michel hora Araújo. já tá amargurado. E você fazer um gol, não, tio Fábio? Porra! Isso é gol de um clássico ainda. O Plirra, ele sabe o momento exato, quantos minutos de jogo tinha saído. Só com a chance de ganhar do Corinthians dentro da arena. Não, quantos milímetros seria a segunda vitória no ano lá. Liga, viu? Todo mundo fica, foi gol. Os meninos chegou, falei, não, pode ficar tranquilo, foi gol não, foi na linha. Num treino antes, acho que 2 dias antes, aconteceu a mesma coisa no joguinho. E eu vi que a bola tinha passado, eu falei, foi gol. Só que na hora eu falei, não vou falar no treino que foi gol, né? Falei, não foi gol não. O Miguel, ele não tem isso até hoje, acredito eu, fair play nenhum. Joguinho de treinamento, você via que a bola tinha passado já da linha, Miguel, passou, não passou? Não passou não perdia nunca. Falei, que isso, cara. Fair play não é com ele não, esquece. Eu queria perguntar uma coisa para ele, porque o atacante, ele analisa o zagueiro e analisa o goleiro. Queria saber, eu nunca perguntei para um goleiro se ele analisa o atacante. Se ele, o atacante costuma chutar cruzado, o atacante costuma ir um contra um, ele, não sei, qualquer coisa, você não liga para isso não. Você estuda o atacante, o adversário? Sim, hoje em dia o futebol já evoluiu muito também, tem scout, tem muitas coisas que tu tem um atleta por fora para agregar teu jogo em si, né? A gente estuda, antes do jogo a gente faz uma videochamada ali, tal jogador tem uma variação muito boa, chapando, batendo aberto, aí esse não, já quebra mais o pé, esse já corta um drible, ele no 1 para 1 já tenta driblar o goleiro, isso aí faz muita importância hoje em dia. No método de treinamento e também nessa parte que a gente não enxerga aqui, enfim, são os scouts e tal, existe muita diferença no que é feito na Inglaterra para o que é feito aqui no Brasil? Tu diz de scout, de estudo? De tudo, treinamento, tipo de treinamento, você estranhou alguma coisa chegando lá? Tem uma adaptação diferente porque o futebol em si ali é um pouco mais dinâmico, é mais rápido do que no Brasil, mas eu acho que de treinamento em si, hoje em dia está muito parecido. Os clubes daqui com os clubes de fora. Você não estranhou muita coisa? Não estranhei muita coisa. E como é que você avalia? Daqui a pouco, claro, Fora Esporte, a gente vai falar muito ainda, mas muito de Corinthians, mas como é que você avalia essa tua primeira temporada na Inglaterra? Para mim foi uma temporada que não foi como eu queria ter tido mais minutos em campo, mas isso é normal, é jogo, a gente somos jogadores de futebol. O goleiro é o goleiro da Bélgica, jogar, né? O Matsels. Um goleiraço, né? Muito bom goleiro, foi um dos melhores goleiros da Liga hoje também, foi eleito lá na Premier League, e é futebol, hoje tu tá jogando, mas pode chegar um momento que tu não jogar e tu tem que já estar pronto, preparado com a tua cabeça, que tu tem que trabalhar, abaixar teus pés no chão, humildade, e ter um trabalho em si que tu vai chegar no teu momento de novo de ter uma partida e aproveitar ela. Isso é trabalho. A tua ideia é, pelo menos, na próxima temporada, seguir no Nottingham. Sim, brigando pela posição. Eu tenho contrato lá até o final de 28. Você fez 3 anos de contrato? 4 anos de contrato. Tem mais 3. Isso, daí tem mais 3 anos lá e eu pretendo cumprir isso. Jogando e se brigando, tiver excelentes anos como foi esse agora, que a gente tivemos, melhorar a cada dia para conseguir chegar no maior nível possível do futebol. Porque eu lembro que a gente sempre falava disso com o Fernando Praz, quando mencionava o Carlos Miguel. Horas de voo para goleiro é uma coisa muito importante, né? E o Carlos Miguel, apesar de ser excelente, acho que todos os clubes brasileiros gostariam de ter o Carlos Miguel no gol, você não conseguiu ter tantos jogos na carreira, né? Fazer tantos jogos na carreira. Você não pode mais perder tempo, né? Não posso mais perder tempo, mas também tem que ter os pés no chão e saber que eu posso ter menos jogos, mas com certeza eu tenho que na minha mente ter
mais experiência do que tenho como tem poucos jogos. O Hugo foi convocado pelo Ancelotti, né? Apareceu na primeira lista, um dos 3 goleiros ali escolhidos por ele. Queria que você falasse um pouco... Merecido demais. Merecido, arrebentou também no Corinthians, vem arrebentando. Acho que nem o corintiano mais otimista poderia imaginar que o substituto do Carlos Miguel, na verdade, já tinham acertado no substituto do Cássio. É isso que é essa... Tem time aí que ficou 10 anos para achar um goleiro. O Corinthians, de cara, teve o Carlos Miguel no lugar do Cássio e depois o Hugo no lugar do Carlos Miguel. Vendo o Hugo na seleção, você se vê no Hugo o que poderia ter acontecido com você? Não, jamais. O trabalho do Hugo, ele tem que ser parabenizado pelo que ele fez, que ele faz hoje em dia, sendo um dos líderes do Corinthians ali hoje. Pelo que eu conheço todos os amigos, Yuri, todo mundo fala, pô, o Hugo é sensacional. Todo funcionário que na conversa lá do clube lá fala, pô, o Hugo é sensacional. Ele mereceu estar na seleção ali hoje, merece estar como ele está no Corinthians hoje, um dos capitães, trabalhando, fazendo excelente partida, dando o título do estadual pro Corinthians, que foi aquela defesa do pênalti no jogo. Ele tem o maior mérito possível, que é totalmente dele. Você desconfia que teria chegado na seleção brasileira, tivesse permanecido no Corinthians? Sim. Se eu tivesse continuado jogando em si, não estando sem no Corinthians ou no Norte, com certeza eu poderia estar na seleção. É pra isso mesmo, né, tio Fábio? Tem capacidade. Eu acho que tá com quantos anos, Miguel? 26. Tem idade, cara. A goleira é bem jovem. Eu tenho impressão, não. Tenho certeza que o goleiro em si, ele sabe ter essa paciência maior do que nós, jogadores de linha, né? Uma temporada pra gente, nossa senhora, a gente não consegue ficar no banco. O goleiro, desde jovem, né? Aprende a trabalhar ali no grupo de goleiros, né? Respeitar quem tá jogando naquele momento. Antigamente, a gente via jogadores começarem a jogar os goleiros com 28, 29 anos. Agora que deu uma diminuída, goleiros mais jovens, né? Mas tá na idade ainda, tem potencial pra isso, tem muita margem de crescimento, seja na Inglaterra ou em qualquer outro lugar. Eu não tenho dúvida, assim, se o Miguel que eu conheci nos treinamentos, nos jogos, manter aquele nível de atuação, é goleiro sem sombra de dúvidas para a seleção brasileira. Também tenho certeza absoluta disso. Como é que é a tua relação hoje com o torcedor corintiano? Minha relação mesmo é tranquila, é ótima, mas às vezes sabe que a decisão tua não... igual eu falei, pô, eu vou ter uma decisão que eu acho que não vai agradar 30 milhões de pessoas. Só que eu tenho que pensar que a decisão tem que ser minha, não das 30 milhões de pessoas. Então, às vezes, eu sabia disso, sabia que ia ser impossível, ia ser difícil, ia ter muita gente revoltada, mas é o ser humano, de torcedor, é fanático, corintiano, então, em si, é fanático. Tem que ser fanático pelo clube. Eu hoje sou corintiano, não preciso ficar, me fazendo muitas coisas. Eu baixo minha cabeça, escuto, deixo as pessoas falar e achar que estão corretas em fazer o que fazem, ou algum jornalista chegar e falar muitas coisas. Quando eu saí, eu fiquei muito triste. Eu não vou em muitos programas, porque às vezes as pessoas, declaram uma guerra a um cara, não for pra mim, mas gera pra minha família, minhas tias, minha namorada, meus amigos, meu irmão, porque às vezes, se vê ele na rua, xinga, faz, coisas muito ruins de fazer, que às vezes acho que as pessoas não entendem ainda, não sabe se colocar no lugar. Então eu fiquei muito tranquilo, eu sabia da minha decisão, deixei todo mundo, pode falar, pode achar que sabe do Carlos Miguel, mas o Fábio sabe como é que eu sou do dia a dia, não vou nunca ter raiva de ninguém, brigar com ninguém, eu vou sempre ficar muito tranquilo, porque a nossa vida não pode desejar mal a ninguém, porque sempre volta em dobro ainda. O que disseram que te deixou pé da vida? Não, isso aí nem volto, nem preciso tocar, porque já foi também. Não precisa nem falar com quem você ficou pé. Mas aí é falar, se vê ele na rua, vai lá, xinga, faz um mutirão, não deixa ele viver, não deixa... Calma aí, gente, é um ser humano. Não vou estar na rua sozinho, vai estar eu com a minha namorada jantando, eu posso estar com as minhas tias jantando, coisas que não vai me afetar, mas imagina o trauma. Eu sei como é esse dia a dia, mas ela não sabe, minhas tias não sabem, minhas tias são idosas, minha avó... Não tem nada a ver com o Pato, né? Entendeu? Não, sem dúvida. Mas eu acho que o sentimento, assim, logicamente que quando parte para isso, perde total razão, né? Mas assim, você friamente pensando, você consegue entender muito bem os dois lados, né? Acho que é importante também ver os dois lados. Porque, por exemplo, pro Carlos, logicamente que vem uma proposta da Premier League, né, cara, que é a maior competição do mundo, e você tá com os melhores jogadores, é compreensível você aceitar a proposta, né? Só que pro lado do torcedor corintiano, que não passa do limite, também tem um sentimento de que
enfim, tinha-se um ídolo como o Cássio, né? E aí aparece o Carlos como titular, e aí o torcedor, ele logicamente olha para ele, né? Ele fala, pô, hoje a gente tem um goleiro que talvez consiga ser até maior do que um cara que é um dos maiores da história, né? Então fica esse sentimento também, né? A gente, eu tenho uma relação com o Corinthians, o Fábio também. Quando apareceu a negociação, cara, a gente, lógico, um pouco mais frio, um pouco mais tranquilo, mas a gente também conversava muito, nossa, não é a hora, sabe? Porque é difícil você encontrar um goleiro com o potencial do Cássio, o Corinthians acabou encontrando. Quando você saiu, parecia que criou-se um buraco negro, né? Mas aí, logicamente, apareceu o Hugo e conseguiu completar isso. Mas eu acho que é totalmente compreensível os dois lados, é compreensível o sentimento do torcedor que sente saudade de você, é diferente da agressão, né? A saudade de, poxa, pode ter ficado um pouco mais, construído a história dele aqui no clube, enfim. E também tem o seu lado, que logicamente dá para se entender perfeitamente, porque você não recebeu qualquer convite, né? Você recebeu um convite da maior liga do mundo, e para você, como você falou muito bem, é importante para a carreira. Priya, sabe onde eu acho também que o torcedor tenha ficado um pouco mais chateado? Porque muito das críticas que o Cássio começou a receber no final de 23, no comecinho de 24, era muito porque tinha o Miguel como reserva, entendeu? Exato. De repente, se não tivesse o Miguel, as críticas em cima do Cássio eram bem menores. Então, quando o torcedor começa a brigar com o Cássio e pedir a entrada do Miguel, aí o Cássio vai embora, aí fala, pô, agora é o Miguel. E a hora que o Miguel vai embora, ele acabou de perder 2 goleiros. Então, dá pra entender a revolta, a chateação do torcedor. Mas isso que o Miguel falou, quanto o jornalista em si influenciar para que a gente fale mal, incitar alguma coisa de violência, já perde sentido. E em cima disso que eu queria perguntar pro Miguel, se é só a multa baixa que 4 fez... milhões de euros, 4 né? milhões de euros fez você Para um sair. cara desse nível, A chance de disputar uma Premier League, que era uma possibilidade, ou de você ter visto aquele cenário todo sendo feito em cima do maior ídolo da história do Corinthians, que era um cara que foi criticado, pra tua entrada aquilo influenciou, você pensou assim, pô, vocês estão fazendo isso com o Cássio, isso pode acontecer comigo amanhã também. Ou se não, você não pensou nada disso, foi a proposta, foi seu sonho de Premier League, ponto. Eu pensei em tudo, porque, sabe, tinha uma convivência muito forte com o Cássio lá dentro, sabe como é que a gente era. Eu pensei, ele falou, não, fica tranquilo, eu vou sair, ele me avisou antes, tudo mais, a gente conversou bastante. Eu vou, mas fique em paz, não tem nada contigo, não tem nada. Daí tu vê o decorrer das pessoas fazendo o que fizeram, não influenciou mais em si, mas tipo, eu pensei, eu vi isso. Tipo, eu imaginei também se pudesse acontecer isso comigo, entendeu? Mas não me influenciou em nada da minha decisão de saída, da saída dele, de como ele foi tratado, isso aí foi a minha decisão mesmo de sonho, de chegar na Premier League, tentar chegar no maior nível possível, jogar, ter mais minutos que num lugar, numa liga muito diferente que é no Brasil, com uma língua totalmente diferente também, que é mais difícil de se comunicar. Para mim, no início também, nos 2 primeiros meses foi difícil de comunicar, eu tive que apressar o mais rápido possível, aprender as coisas mais básicas para eu tentar me virar. Os meninos ficavam rindo, que eu falava errado, eu falei, mas me ajuda aqui, daqui a pouco negócio eu é vou falar tentar, sério, até ser Já tá carudo. já tá comendo o que quer já ou ainda não? Não, mas eu tô comendo a comida brasileira aí. Dá pra beber uma água? Sem falar, mas não como o que eu quero, né, Fábio? Mas tá dando uma arranhada em inglês ou não? Eu arrisco um pouquinho às vezes ainda. Tem que se comunicar. O básico que a gente já aprendeu, agora mais um aninho, mais 2 aninhos pra pegar o... E dirigir, ao contrário. Não posso dirigir, não tenho carteira. E não tem carro pro tamanho dele também. Mas o inglês é bom, ele pega rapidinho. Ô, Você louco, esquece um Play. pouco do lado esquerdo do carro? Ô, louco. Você começa a negociar, a conversar com os caras antes de virar titular do Corinthians ou depois? Não, foi depois. Foi, eu acho que... Porque tinha muita gente que jogava isso na tua cara. Por que não falou? Quando o Cássio foi embora, por que não falou que tinha chance de ir embora foi também? Depois, foi bem depois, foi bem... Eu tive uma sequência de jogos bons ali, que daí teve as negociações que a gente entrou em detalhes lá pra acertar tudo. Era de 51 milhões de euros até dezembro de 23, é isso, João? Aí seria mais difícil, quase 300 milhões de reais seria mais difícil te tirar do Corinthians. E a ebulição política do Corinthians, como é que você vivia? Você pegou uma fase brava também. A transição de presidência tá sendo bem conturbada ainda. Eu não me metia muito, porque também não era minha área de me comunicar. Eu tentava sair ao máximo, conversar com as pessoas ali
dos jogadores que eram em si, porque daí depois saiu o Fábio, saiu o Cássio, aí ficou o Fagner, daí tipo, aí o Romero, aí dos mais antigos era eu, Romero, Fagner e Yuri. Aí eu falei, caraca, e agora? Como é que vai fazer? Como é que vai ser? Não tem nenhum de Fábio lá pra me ajudar. Eu falei, Fábio, me ajuda ali. Não tinha, daí eu falei, mas aí eu já levanto e falo, pô, eu não quero me meter nisso, é a área de vocês. Tentam não fazer que chegue num grupo, nessas coisas, pra não ficar coisa desconfortável pra todos, pra gente tentar sair da situação que a gente tava também, que não era muito boa. Aí você fez um cortezinho aí do resenha com a presença do Carlos Miguel. Mano, eu lembro que na época ali fiquei muito bravo, você é louco, mano. Mas você vendo depois o cara falar ali, tipo, era o sonho do cara, né, de ir pra Premier League, ia ganhar muito mais que ganharia no Corinthians. Então o cara, mano, pensou na família dele, na carreira dele. A gente teve sorte de achar o Hugo Souza depois, que eu lembro quando ele saiu e surgiu a especulação de contratar um novo goleiro. Cara, olha as opções que saíram. O Santos, goleiro do Fortaleza, Tadeu do Goiás. Tinha um outro também que eu esqueci o nome. Aí depois o Hugo, se eu não me engano, era a quarta opção. Tinha até um goleiro do Santos, se não me engano, que era uma das opções. E o Hugo Souza surgiu de última hora. Eu lembro que quando surgiu o Hugo Souza também, eu fiquei meio assim, porque a lembrança que eu tinha do Hugo Souza é a lembrança do Flamengo lá, quando ele era meio fraco, né? Não estava muito bom ainda, estava surgindo, então ele era muito criticado lá. Depois comecei a assistir vídeos do Hugo Souza lá em Portugal, vi que ele se transformou no outro goleiro e tal. E isso foi só o resto aí foi só história, né? Campeão do Paulista, convocado agora para a seleção brasileira. E o Carlos Miguel, cara, eu lembro que, cara, nos jogos que ele ficou no Corinthians, ele passava uma segurança muito grande, cara. Ele é enorme, o cara tampa quase todo gol. Muito rápido, apesar do tamanho dele, ele é muito veloz, cara. Ele é muito rápido no chão, caramba. E se eu não me engano, ele era pra ser jogador de basquete. Daí do nada ele virou goleiro. E, cara, que ele possa se transformar num bom goleiro no futuro. Claro que na Inglaterra lá ficou no banco pra caramba. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir a titularidade. Se não me engano, já tá surgindo um rumor, cara, dele vir pro Cruzeiro aí, o Brasil pro Cruzeiro. Imagina ir pro Cruzeiro e botar o Cássio no banco de novo. Caramba, hein? Então comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!